Olá pessoal, vamos ver a entrevista do pai Sandro e o Sandrinho. Duro, um bocado duro. Como é Isso aí é pera. Isto não interessa. Já, tipo skin. É instantâneo. Isto não interessa. O ambiente tem que dizer muito ao sentido Da pessoa que... Pessoal, vou ver até aqui ao meio assim. Até ao meio. E acho que faz todo o sentido ter sido aqui na Vou fazer assim às vezes, para ver. Depois paro. minha casa, portanto, estou aberto a E dizer que isto é uma novidade. Tem calma. Tem calma, não? Tem calma, não te abras demais. Yeah. Senão... e é engraçado porque isto é uma novidade também para mim, para ti acredito também, né? Fazer um podcast em casa com o Sandrinho a jogar atrás. Esquece. Acho que resume literalmente a vossa história inteira, que é o pai Sandro Yeah. e o Sandrinho. Mas ora está, foi como eu te disse, eu acho que este podcast quero que seja. Daí também temos o Sandrinho atrás a jogar neste momento, porque eu quero subdividir este podcast. Okay. Que é, primeiro quero contar a tua história, que sei que é uma história de superação e uma história que acho que vai inspirar muita gente. E depois aí entrará o Sandrinho, que ele agora está ali ocupado a entrar em campeonatos. Quero saber, pai Sandro, já agora, não sei se alguma vez te disseram, sabes quem é que tu me fazes lembrar? Por isso é que eu estou sempre a dizer Sérgio, tu fazes-me lembrar o Sérgio Conceição. Não és o primeiro. Não sou, pois não? O pessoal aqui da live já me chamou Fico bem contente. várias vezes. Mas é que tu, não és o primeiro. tu tens a cara, não é a cara dele, mas tens a fisionomia, né? Tens a fisionomia Yeah. e a atitude é muito parecida também. Tu és um gajo aguerrido, sabes? E ele também tem essa característica. Por acaso isto é engraçado que ainda agora aqui há dias tive uma conversa com o Raider e o Raider estava-me a dizer isso. O que é da cena de essa personalidade? parte, da minha personalidade ter. Mas eu não tenho essa noção. Tens. Não tenho Não, sim, eu sei, não tenho tens essa noção que transmite isso para as pessoas. Mas transmite. Mas até é bacana. Mas tu tens muitas... Eu até fiquei assim naquela, que este gajo está-me a dizer isto porquê? Que é aquele que, mano, que eu já vou, né? Eu rebento todo. Mas ainda bem estás a dizer isso, depois já não é o único, não é o único. Há outra pessoa, então é mesmo, né? Não, acho que tens. Yeah. Pronto, indo agora aqui um bocadinho para a tua história, qual é que é, onde é que nasceste, qual é que é... Pessoal, aqui partes. Se eu chorar é porque são momentos tristes. Eu não posso falar mais, senão começo a chorar. Mas vou chorar por isso. Mas vamos ver. Os teus inícios. Eu nasci no bairro municipal da Manjoeira. E vamos parar às vezes para falar. Um bairro ali situado entre a das Lebres e a Manjoeira. Fica ali no meio. E a história é engraçada porque... E depois com o desenrolar se calhar do que eu vou dizer, vocês vão perceber. O nosso bairro antigamente era aqui perto, aqui nos Fetais, onde é a Renault. Ok. E mandaram o bairro barracas abaixo, mandaram o pessoal todo, porque aqui chega a Fonte da Pipa. Da Fonte da Pipa para lá, pertence a Loures, da Fonte da Pipa para cá, já é Lisboa. Então mandaram um ponto de terreno baldio lá para o meio de Loures, lá está, entre a das Lebres e a Manjoeira. E mandaram para lá o pessoal, para aí 600 pessoas ou 700 pessoas, mais ou menos. Ok. E, foram muitas famílias. E a Câmara, madeira a cada um, isto estou a falar há 60 e tal anos atrás, né? Madeira para cada um fez a sua barraquinha, tranquila. Depois começou a dar material, a Câmara deu o material... a cada família e as próprias pessoas começaram a construir as suas casas, ok? E depois, passados uns anos, foi lá a Câmara, mandou tudo abaixo e fez tudo casas iguais, que é hoje o bairro, hoje o meu bairro, onde eu nasci. Foi a Câmara que teve a iniciativa de dar a madeira para as pessoas construírem? A sério? Mas isso... Sim. Okay. Sim, porque isto há 60 anos atrás isto era cada um fazia a sua barraca em qualquer lado e estava-se bem, né? Como tinhas aqui vários bairros ao redores e dentro de Lisboa que eram feitas é barracas, é dita barraca, né? E eu não cheguei, entre aspas, não. Eu quando nasci já tinhas as novas casas? Não, não eram novas casas, eram aquelas casas construídas pelo material que a Câmara deu. Cada um fez a sua casa, à sua maneira, mais ou menos, estás a ver? Então espera, a Câmara deu-vos a madeira, depois destruiu, depois deu-vos materiais mesmo de construção. Disponibilizou o material e cada um fez a sua casa. Depois aquilo como era tudo desorganizado e o caraças, os gajos queriam o pessoal da Câmara, decidiram, pagaram uma empresa e chegaram lá, mandaram tudo abaixo e fizeram as casas todas iguais. Olha, mas não vos mandaram a vocês, mandaram a mãe. É onde a minha mãe mora hoje em dia, né? E eu estive lá, engraçado, que era isso que vocês diziam, que eu estava a dizer logo ao início, que é, eu tive 20 anos lá,
E estou há 21 aqui, nas Galinheiras. E a ironia da história é que, tipo, o meu bairro era aqui, ao lado. Ok. E eu vim parar, tipo, ao sítio onde os meus pais e os meus avós viveram, estás a perceber? E o pessoal todo do meu bairro, portanto, é um bocado engraçado. Mas sim, eu vivi nesse bairro, estive lá 20 anos. Muitas lembranças, Que lembranças é que tens assim mais fortes dessa altura? Pá, a nível de quê? Minhas, pessoais? Sejam boas, sim. Pá, eu sei lá, o brincar na rua, o jogar à cirumba, o jogar à apanhada, o jogar às escondidas. Ui, desculpa a minha ignorância, o que é cirumba? A cirumba era um jogo, pá, é um bocado assim, não é muito difícil Eu também não sei o que é cirumba. Vamos ver, eu acho explicar. de explicar. Havia um risco ao meio, tipo, havia uma bandeira de um lado, uma bandeira do outro, 4 contra 4, tinhas que ir buscar a bandeira, passar e sem ninguém tocar. Pá, e aquilo era um jogo incrível, meu. Um gajo, com 12, 11, 10 anos, Olha, por acaso não acho... lembro-me bem disso. Eu tenho 41 anos, né? E lembro-me bem desses tempos. Tempos que eu sentia que era feliz. Sem responsabilidades, sem... É totalmente diferente, não é? Não tem nada a ver. O ser adulto é muito mais... Não tem nada a ver. E quando nós somos miúdos achamos que temos muita responsabilidade. Sim, depois eu acho que graça é um exemplo. Eu lembro-me com 11, 12, 13 anos, devido à criação e à minha vida, né? Com a minha família, uma família super disfuncional. Eu já falei sobre isso. Pá, eu amo os meus irmãos, gosto bem deles, gosto muito da minha mãe, mas tipo... aquilo foi como eu fui criado. Eu não vou dizer que passei fome, nunca passei, né? A minha mãe nunca nos deixou passar fome. Um exemplo, quando chegava ao Natal, dava-nos sempre aquela roupa. Na Páscoa tínhamos sempre roupa nova. Era todos iguais, mas sempre, eu acho que nisso ela foi top. Depois de outras coisas, mas eu também não acho que não vou estar aqui, tipo, a falar muito sobre... Sei lá, meu. Tu falas do que queres. Porque foi uma... Foi um crescer um bocado Duro. Um bocado duro. Também os tempos eram outros, né? A maneira de estar era outra. O meu pai a trabalhar, depois era bué da gente dentro da minha casa, super disfuncional, ninguém sabia, ninguém soube, acho eu, tipo, transmitir o que eu tento transmitir ao Sandrinho e aos meus filhos, que é tipo aquela cena de ser responsável, ser respeitador. Não é preciso, às vezes eu ainda tenho essa coisa que fui puxado, né, pela minha infância. Essa vibe de tipo, o gajo tem que resolver as coisas, tipo, um exemplo, eu calha bué com o Sandrinho, eu digo-lhe uma coisa, o gajo não me ouve à primeira, digo-lhe duas e depois mando-lhe um berro para ver se o gajo... E isso vem muito, eu sinto que isso vem muito vincado da forma como eu fui educado e da forma como eu cresci, estás a ver? Eu tive uma infância um bocadinho dura, mas também muito por causa das decisões que eu tomei, mas eu era criança, né? Eu hoje em dia se calhar não tinha tomado. Mas achas que tinhas muito poder de decisão quando eras criança? Não tinha o poder de decisão. Por causa dessa liberdade que também te dava? Não, o contrário, nunca tive a liberdade de nada. Eu a primeira vez que saí para ir a um sítio qualquer foi com 18 anos. Okay. A minha mãe sempre nos prendeu muito, estás a ver, demasiado. E quando eu senti essa tal liberdade, estraguei tudo, porque eu não sabia andar, eu não sabia estar, eu não sabia sentir, eu não sabia pensar, eu não sabia... Foi um bocado. Mas quando tu falas dessa... Ok, não tinhas liberdade para sair de casa, mas pelo que eu percebi tinhas um bocado de liberdade das atitudes. Mas é que a tua mãe, ou seja, a vossa mãe fechava-vos em casa, mas deixava-vos falar da forma que queriam ou... Não, muito pelo contrário, era tipo um ambiente bué autoritário da parte dela. Ok. Perante nós, estás a ver? E quem piasse, esquece. Eu acho que levei demasiado, sei lá, mano. E achas, ou seja, isso ficou enraizado em ti, está na tua veia teres esse lado mais, se calhar nervoso, posso chamar nervoso, se bem que não é 100%. E que se calhar passa um bocadinho, apesar de tentares evitar que passe para o Sandrinho, que é impossível de mudares mesmo porque já vem dessa altura. E tu achas que nessa altura que acontecia isso, sentes que a tua mãe agia assim, mas por causa também dos pais dela terem sido assim? Sim. Porque eram tempos diferentes 100%. Eu acho que é por isso. Achas que ela também sofreu da mesma forma que eu passei, se calhar até mais.
né? Nunca te contou Se calhar, histórias? Não... nunca me contou. Nunca tiveste essa curiosidade? Pá, tive a curiosidade, mas se ela não tem a liberdade para poder contar, Ok. né? Eu também não vou. É mais fechado. Eu tenho a plena consciência que a minha mãe deve ter sofrido para caraças na vida dela, né? Mas o facto dela ter sofrido, não, de alguma forma, ela não soube se resguardar sobre isso e não passar para os filhos dela, estás a ver? Sim, é a famosa história de ser uma nova geração, ou seja, não passares, limpares a geração. Porque não sei se já ouviste falar desse conceito, agora não me estou a lembrar do nome, mas é um conceito que houve várias gerações que havia alguma coisa errada, seja isso de bater nos filhos ou o que quer que seja, e tu seres a pessoa que muda isso. Porque imagina, tu ao mudares isso, o Sandrinho agora com os filhos dele já vai ser totalmente diferente, porque já não tem esse exemplo de ti. Se calhar ainda tem aquele. Não, ainda tem. Vai ter um bocadinho de veia. Não tem a parte de bater, como é lógico que eu não bato nos meus filhos, mas Sim, aquela pronto. parte das vezes mais nervoso e eu tenho a noção e tenho a plena noção que ainda tenho que ter um bocadinho mais de atenção. Explicar-lhes, porque o Sandro também é um menino pá, que tem nasceu com umas dificuldades, né? Com o síndrome de Tourette e não sei o que mais, então o gajo ainda tem que ter um bocadinho mais de atenção. E eu de vez em quando sinto que às vezes não tenho essa atenção e epá, eu vou ser muito sincero, eu até aos, sei lá, até aos 21 anos, quando saí de lá, da casa da minha mãe, eu sempre culpei a minha mãe por tudo. Todas as atitudes e tudo aquilo todas as escolhas que eu fiz, eu culpava a minha mãe por tudo. Sim. Porque eu achava que ela que era a culpada de tudo. Hoje em dia, pá, depois de também Refletir. hoje em dia eu tipo olho para ela, é aquele tipo de pessoa que eu quero que ela dure até aos 200 anos, não lhe quero mal nenhum, não quero que lhe aconteça nada, né? Porque é mãe. Mas tipo, também não é daquelas pessoas que eu... Não teve um impacto positivo na tua vida? Não. Ou seja, que não. Também também culpa, não é só da parte dela, né? Que não soube exprimir-se, não soube educar ou que não soube... Mas também pela minha parte, pelas minhas atitudes, lá está. É por isso que eu às vezes falo aqui muito com o meu filho e falo, e com a Ana e o caraças, que às vezes nós somos a imagem daquilo que a gente faz. Estás a ver? Eu não posso nunca culpar a minha mãe por eu ter sido alcoólico, estás a ver? Um exemplo. Eu não posso culpar a minha mãe, mas foi muito à base da forma como eu lidava com as situações, ou não saber lidar com as situações e com os meus sentimentos, que me fez calhar lá. Estás a entender? Onde é que eu quero chegar? Eu acho que onde tu queres chegar é... Isso não é, ou seja, não é o fator determinante a 100%, mas também ajuda. Ajuda bastante, ainda porque imagina, numa criança. Eu acredito que se tu tivesses crescido num ambiente saudável, com pais, os melhores pais, tipo, a nível de não te darem nenhum trigger para essas coisas, eu acredito que tu provavelmente não tinhas tido esse... Sim, mas também não é o fator decisivo, não é o fator isso. Porque há muita pessoa que tem pais muito bacanas e que cai caem e tornam-se uns... É isso, mas acho que a probabilidade, se calhar, não sei, posso estar a dizer asneira, mas a probabilidade pode ser menor, porque cresceram num ambiente mais... É mesmo, imagina, as pessoas que crescem num país desenvolvido ou num país em desenvolvimento não têm as mesmas oportunidades. É muito mais fácil. Sim. E neste caso, não é uma comparação se calhar justa, mas é como se fosse uma família em desenvolvimento e uma família já desenvolvida, que é a família desenvolvida já tem se calhar certos padrões e certos comportamentos que fazem com que o filho tenha o máximo de proteção possível e que seja educado de uma forma saudável, e depois tens outros pais que se calhar não é culpa deles porque também viveram num ambiente complicado, porque às vezes não é questão da pessoa ser boa ou má, é o ambiente. Eles também tiveram esse problema que depois passam para os filhos, porque eles não se conseguem resolver, porque eles já sofrem por eles mesmos. Sim, e eu acho que na situação da minha mãe foi isso mesmo. Por isso é que eu te perguntei se ela tinha sofrido com os pais. Não, de certeza absoluta que deve ter sofrido. E é isso, não querendo se calhar criar uma justificação a 100%, às vezes é preciso um bocado olhar qual é que é a situação que essa pessoa está, para nós tentarmos perceber o porquê das coisas. Porque realmente há pessoas que são simplesmente nascem e são más pessoas, mano. Mas isto é verdade, o que ele está a dizer é verdade. Fiquem atentos, o que ele está a dizer é verdade. A maior parte dos casos, pelo menos do que eu conheço, a maior parte dos casos tem a ver com o ambiente que as pessoas cresceram. Eu acho que cada ação gera uma consequência, né?
Sim. É uma ação. Sim, todas gera uma as tuas consequência. ações têm consequências. E sim. a gente tem o poder, hoje em dia, né? Eu tenho o poder das De minhas mudar ações serem boas ou más. Yeah, exato. Porque eu sei que se for boa, vai gerar uma consequência boa, né? Se uma ação for má, eu sei que essa ação Pela vai gerar... lógica, sim. Pela lógica, não, mas normalmente acontece sempre isso, Sim, seja sim. um bocado mais tarde ou mais cedo. E eu tento passar isso ao meu filho. E eu não tive, eu nunca tive ninguém que me conseguisse transmitir e passar essa vibe, essa cena de. Sim, a positividade. Sim, pá, sim. estás aí, pá, ok, eu não quero que saias à noite, ok, mas, pá, ter sempre. E pá, eu acho que não, na minha família, pá, e através disso, um puto. Voltando à primeira pergunta que fizeste, né? Que é o Sandro, que é o pai Sandro. Epá, eu sei lá, eu até aos 29, 30, 31, até aos 31 anos, eu sempre fui uma pessoa muito revoltada. Que lá está com essas situações. Sim, queremos de lá chegar. Sim. Mas sempre fui uma pessoa muito revoltada, muito revoltada. E a parte dessa revolta, depois os vícios, o transtorno, né? A raiva, acumularam-se dentro de mim e tipo, eu sentia que eu era boa pessoa, mas não conseguia ser porque eu não conseguia me libertar dessas. Agora está o ambiente. Yeah. E Mas tu quando andavas na escola, tinhas, ou seja, o exemplo dos teus colegas, vias que eles passavam pelo mesmo que tu? Não. Tinham. Pessoal, eu vou parar, afinal vou fazer 3 partes. Estão a ver esta coisa branca? Mais um bocadinho até um bocadinho mais à frente. Paro, publico. Amanhã faço outro, paro, publico. Depois faço outra a seguir. Paro e publico. Sentias que tinham outra. Outra liberdade, sentia que eram diferentes. Eu sempre me senti tipo, eles eram todos diferentes de mim, mas eu sempre me senti diferente dos outros todos. Porque a forma como eles reagiam a certas situações era totalmente diferente da forma como eu reagia, né? A forma como eles liam as cenas, né? O que lhes estava a acontecer ao seu redor era diferente da forma como eu lia. Eras mais reativo? Muito mais, muito. Yeah. Sempre fui bem reativo, sempre fui muito explosivo e sempre fui muito. Como é que se diz? Muito direto. Sim. Lá está, isso também é capas. Vivias nesse ambiente, tinhas de ser direto. Era capas que eu criei e que ganhei para não mostrar às pessoas aquilo que eu sentia. Exato. Estás a perceber? Então a forma mais rápida de bloqueares o que quer que seja, ou dares o que quer que seja àquela pessoa que possa dizer sobre ti, tu bloqueavas logo. Eu bloqueava logo isso com a agressividade, com a forma de. Tu eras aquela criança que eras muito agressivo. Não, eu até aos 18, 15, 16, 17, até aos 16, 17 anos, eu sempre fui o bobo da festa. Eras aquele que gostava de fazer rir. Não, o bobo não. Como assim o bobo, então? Toda a gente me batia, toda a gente fazia pouco de mim, toda a gente... Ok. Porque eu, em relação aos meus amigos, eu era sempre fui muito mais pequenino que eles todos. E eu, quando com 18 anos, dei um pulo e... Começaste a pular neles. Ei, peraí, se calhar isto não... Mas mas mais ou menos foi assim, né? Tipo, hoje em dia arrependo-me de muita coisa que eu fiz a amigos de criação, muita coisa, não foi nada de grave, mas situações que aconteceram, arrependo-me, mas se calhar hoje também sou o que Mas a vida é assim, aprendeste. também sou o que sou, Aprendeste. através destas coisas, né? Coisas. Tocando aí um bocadinho ainda na infância, que sonhos, como é que era o pai Sandro nessa altura? O que é que tu querias ser? Jogador da bola, e a minha mãe cortou-me esse sonho. A tua mãe cortou-te? Com 14 anos, E cortou-te um grande sonho, porque do que eu vi lá no jogo... Não, eu tinha a mesma habilidade e... Tinhas, ainda tens. Conta lá a tua história futebolística. A minha história futebolística é jogador de bairro, era aquele jogador de bairro que todos os gajos me viam jogar, ficavam tipo... ele joga bem com este puto com 14 anos, vai ter um futuro do caraças. Um exemplo, se eu aparecesse agora com 14 anos, eu tenho a certeza absoluta que o meu irmão mais velho, que para mim é a pessoa... Peraí, pessoal. Andreia! 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 Olha o telemóvel! É a pessoa
estou-me a emocionar um bocadinho, espera aí um bocadinho. Estás à vontade. Eu estou, para mim, eu tenho a certeza que se eu tivesse a idade do Sandrinho, se dedicasse ao futebol, que o meu irmão hoje, pá, não largava-me e fazia de mim, né? Se calhar Peraí. Olha o telemóvel! um grande jogador da bola. E a minha mãe não teve essa capacidade. E o meu irmão, naquela altura, também era novo. Também estava a namorar, com 18 anos. Nós temos 7 anos de diferença. Eu com 11 anos, ele tinha 18, né? Aquilo é um exemplo. Ele também estava a ganhar a liberdade dele fora. Estava a aprender a ser adulto. Tanto que o meu irmão, com 18 anos, abre uma empresa, com 19 anos. Caraças. Aos 20 anos, vai viver para uma casa, compra uma casa dele, em Via Longa. E eu fui... devido aos problemas que eu tive na minha casa e devido à minha maneira de... Lá está, às opções e às decisões que eu tomei, fez com que eu saísse de casa e que estreasse a casa do meu irmão no dia que ele comprou. Por exemplo, ele comprou, em vez de ir mais a mulher, né, estrearem a casa e estarem ali no seu ambiente, no seu habitat, levaram-me a mim no primeiro dia. Estás a ver? Aquilo foi uma cena mesmo, esquece. E pá, eu tenho a certeza absoluta se o meu irmão... Mas quando dizes que ela te cortou, foi que não te deixavas... Não me deixava, não me deixava, tipo, eu aparecia bué da vezes no jornal de Loures. Ok. Todas as semanas aparecia jogador. Diz-me que tens um jornal guardado. Jogador, epá, não tenho, não tenho. É mesmo pena. Mas tem, acho que um amigo meu tem umas fotos disso lá no Fanhões. Ok. Há uma página no Facebook que é do Fanhões e acho que isso está lá guardado. E eu aparecia, tipo, que jogava bué... Pá, era sempre um jogador revelação, era eu e era um jogador do lado esquerdo, que era, como é que era o nome dele? Sandrinho? Aí... Mas sei que é. Sim, era um rapaz bué da meu amigo e aí nós aparecíamos sempre e nós fomos escolhidos para a seleção de Lisboa. Na seleção de Lisboa nós éramos escolhidos, aquilo era um exemplo, escolhiam 3, 4 jogadores de cada clube regional. E depois fazer uma seleção. para a seleção de Lisboa. E depois na seleção de Lisboa escolhiam 21 para ir para a França. Ainda fazem isso? Mas não, isso era a seleção de Lisboa, já não existe a seleção de Lisboa, não sei se... Ok. Mas naquele tempo Sim, existia, treinávamos em Tenente Valdez e eu fui escolhido e a minha mãe não deixou. Eu depois também depois comecei a trabalhar com 13 anos nas obras, porque eu era não é como é que se diz, era um traquina do caraças, né? Eras rebelde. Era muito rebelde mesmo. Na escola, então saí da escola, fui expulso da escola, comecei a trabalhar e há um senhor que me vê numa obra a dar toques com um balde da massa. Com o balde, aqueles baldes que leva a massa. Ok. Mas sem massa, como é lógico, não é que eu não sou o Hércules. Mas já, começa. E esse senhor era dirigente do Alverca, sim, quando lá estava o Luís Filipe Vieira como presidente, já foi uma carrada de anos atrás. E queria-me levar para lá. E a minha mãe, novamente, não me deixou ir. Ok. Consigo perceber a tua frustração com... E eu, depois do exemplo, esquece. O Alverca é um dos melhores clubes da Liga Portugal 2. Fogo. Ao sonho dele que nunca requisitou. Nunca pronto. É triste para ele. É triste. O sonho dele era ser futebolista, jogar futebol, pronto. Foi cuidado para o Alverca, a mãe dele não deixou. Ia para a seleção de Lisboa, a mãe não deixou. É triste, é triste. Ainda há mais coisas tristes neste vídeo. Mas esta é bem triste. E depois... Esta de como? Foi um sonho do caraças que ela me... Mas nunca pensaste... quando ganhaste alguma idade, em ter algo relacionado com o futebol? Podia não ser já jogador, porque já era mais complicado, mas algo que fosse... Não, porque eu fiquei com raiva ao mesmo tempo do futebol por... raiva entre aspas, não é? Sim, porque o futebol não te devia nada. Nada, Nem tu devias nada ao futebol. nem eu ao futebol, mas através de um... Isso também é a beleza da vida, é percebermos que certas Foi pessoal, anda para a frente, desculpa. decisões foram corretas Sem querer. e outras erradas. Isso também é a beleza da vida. Se nós soubéssemos o que é que era correto e o que é que era errado, também não metia pior. Mas eu nisto tudo também não... Mas nesse caso, sim, foi... Percebe-te. Eu nisto tudo eu não estou aqui a querer passar uma imagem de perfeito, porque eu não, lá está, eu já disse isso várias vezes, né? Claro. Eu cometi muitos erros
e sou responsável pelos erros que eu cometi, né? E as consequências que eu tive sobre esses erros, se calhar hoje em dia não os pago, mas já os paguei, né? E vão ficar se calhar para sempre na minha vida, dentro do meu subconsciente, e se calhar vou pagá-los sempre. Mas é isso que para o resto da minha engloba vida. o Sandro. É isso que engloba. É isso. A tua vida é isso. É os teus erros e o... E as coisas boas, porque as coisas eu também boas. só não cometi erros, né? Também já fiz coisas boas. Exato. Pegando nessa transição que me estavas a dizer dos erros e... Ou seja, o que é que aconteceu nessa idade, quando eras mais novo, que sentes que fizeste mal, que se calhar... Porque, ora está, se calhar estavas também muito frustrado por não conseguires seguir o sonho de futebolista. O que é que nessa altura aconteceu? Nessa altura, com 14 anos, 15 anos, né? Que já trabalhavas com os 13. Já trabalhava com os 13, e depois um exemplo. Isto é um fator de tanta coisa. O primeiro trabalho que eu tive, né? Eu trabalhei um mês inteiro e depois cheguei a casa, num fim de mês, o homem, em vez de me dar o envelope a mim, deu o envelope para a mão da minha mãe e eu não vi nada. Estás a perceber? Esse foi o tal trabalho nas obras. Logo aí passou-me uma imagem sobre o que é o dinheiro negativa. Entendes? Porque tu trabalhaste Porque eu trabalhei, não recebi e não tinha o poder sobre o dinheiro que era meu. Mas tu, quando foste trabalhar, foi porque foste obrigado pela tua mãe? Não, obrigado não. Eu acho que não, obrigado. Podia ter dito, olha, ou vais trabalhar ou vais embora. Ou vais para a rua. Nessa altura era muito mais assim. Hoje em dia, sim. Eu não sei se nessa altura havia a cena de proteção de menores e... Não havia nada disso. Exato. Não havia nada Porque as histórias que eu ouço de antigamente é que até os professores batiam nos putos. E eu estou com tantas reguadas que vem na mão, meu. É essas as histórias que eu ouço. E tu não és assim tão velho lá também. Eu tenho 41 anos. Sim, eu não sou velho, mas... Meu Deus. Sim, mas já passaste por isso. Mas também já não é uma distância assim. Não estamos a falar com... Não, mas os tempos antigos eram totalmente diferentes do que são agora. Ainda bem, né? Sim. Por um lado, acho que hoje em dia devia de haver mais disciplina. Imagina, como é que te ias sentir se o Sandrinho levasse reguadas? Não, isto nunca na vida era possível. É isso. Não, mas há um exemplo, há disciplina e para tu às vezes dares disciplina a uma pessoa não é preciso bateres nela. Exato. Né? Eu acho que hoje em dia os putos deviam ter um bocado mais de disciplina, ou a geração de hoje. Mas também sou contra... lá está, a violência e bater nos putos, porque acho que isso não leva a lado nenhum. E eu, por experiência própria, falo, né? Que eu fartei-me de levar porrada, fartei-me de passar mal, fartei-me de sentir mal, e fez-me foi com que eu seguisse caminhos, né? Que não eram os mais... Que não eram, não são nunca na vida opção para mim, né? Eu espero bem que o meu filho nunca tenha esses caminhos como opção, né? Um exemplo, que seja mais difícil ir pelo caminho certo, ele que caia, suba, mas nunca opção ir pelos outros caminhos, porque aquilo não é opção, aquilo é a desgraça de qualquer pessoa, é a morte de qualquer pessoa. Eu acho que ali não tem nada de bom, meu. Sim, não tens nada que possa trazer. Eu, devido à forma como fui criado, à forma como a relação, né, mais materna fez com que eu tivesse esta personalidade, ou que criasse esta personalidade, e depois foi um despertar de curiosidades, né? Sim, mas estavas a falar disso do dinheiro. Sim, isto do dinheiro foi... Levaste um choque de realidade que tu não tinhas controle. Claro. Mas ou seja, como é que foram os meses a seguir a isso? Foi sempre, até eu tomar uma atitude, foi sempre igual. Tu ias trabalhar na mesma? Sim. Tu nunca disseste, olha, claro. Então, Mas se eu não trabalhasse, levava na tromba e metia-me na rua, sei lá. Eu não sei o que é que se podia. Sim. Um gajo levava por tudo e por nada, também já nem sei, né? Mas tipo, um exemplo, eu sinto que ainda hoje sou um bocado gastador devido a essa educação sobre o dinheiro que eu tive quando era criança, estás a ver? Achas que é por... Passado uns anos, nós se calhar no momento não sentimos isso, no momento a gente não quer saber disso, mas passados os anos, se as pessoas te forem informando sobre o que é o dinheiro, se forem informando sobre o que é a vida, se forem informando o que é bom e o que é mau, porque eu tento sempre passar isso ao Sandrinho, né? E a decisão vai ser sempre dele. Ele nunca me vai culpar a mim e a mãe por decisões que são tomadas por ele, porque ele teve alguém que lhe desse a direção. Um exemplo e que o guiasse. A direção. Agora, a direção do volante somos nós. Sim, e tem uma coisa que... Quem pega no volante somos nós. Tem uma coisa que tu não tiveste, que é ambiente. É totalmente diferente do que tu passaste. Sim, 100%. Desculpa,
aproxima só um bocadinho. Desculpa. Agora que estava a 100%, né? Tu, quando tu deixaste de viver com a tua mãe, a partir dos 19, 20. 19, foi na altura que o teu irmão estreou. Não, isto já tinha sido. Não, foi 20. Porque o teu irmão estreou aos 19, 20. Aos 19, 20. Foi à mesma altura. Estive lá 8 meses e depois conheci a Ana e Mas vim espera, logo para aqui. estavas-me a dizer que o teu irmão tinha 7 anos de diferença. 7 anos, sim. Então, mas Não, e depois não, pera, não, a história foi... tu não podias ter a mesma idade que ele. Não, a história foi assim, eu tinha, quando fui viver para o pé dele, como é que é? Não, pera, ele abriu a empresa, passado 7 anos, já, assim é que é, comprou a casa em Alvergue, em Vialonga, Ok. e depois aí é que me vou para lá. Ele já tinha 26 ou 27 e eu tinha 18 ou 19, era uma coisa assim. Ou 20, é isso mesmo. Aí é que... Agora já estava a ter. Sim. É que eu estava a pensar. Não, porque mas ele é impossível, porque ele quando começou a trabalhar, ele começou numa mota, abriu a empresa, depois passado ali 5, 6, 7 anos é que ele começou a ganhar dinheiro suficiente e depois comprou a casa lá em Vialonga. É isso E mesmo. tu, desde esses 13 anos até ires viver com o teu irmão, tiveste algum início de alguma coisa mais negativa? Tiveste. Se calhar as experiências que todos os putos se calhar têm, né? O que é que fazia? Acho que, sei lá, a experiência, Saídas à noite foi. Saídas à noite foi só aos 18. Foi só aos 18. 18 anos e aí aos 18 anos. Aos 18 anos. Eu passei por É giro ver-te. Tu estás mesmo a relembrar as coisas. Tu estás a pensar e estás. Não, eu estou a relembrar, mas há certas coisas que se calhar também. Sim, que não são tão importantes. Sim. Eu acho que o fator para tu se calhar ir encontrar a tua pergunta, que eu estou-te a perceber, né? É tipo, eu a partir dos 20 anos, 21, foi quando comecei a vir aqui para a Ana, gradualmente comecei, porque eu, por exemplo, quando conheci a Ana, eu não bebia álcool. Né? Bebia um sumo e ela bebia uma sangria. Ok. E eu gradualmente comecei a beber, e eu já tinha esta maneira de Mas estar. o que é que te deu esse incentivo de começares a beber? Se estavas habituado, por exemplo, a beber sumo, o que é que. Não sei, não sei. Foi por curiosidade ou. Ok. Sim, às vezes. Por curiosidade, foi mesmo. Às vezes é só por isso. Pura curiosidade e se calhar também um bocado de. Como é que as pessoas tentar-me começam abstrair, de tentar-me abstrair ou tentar não sentir o passado. Ok. E então, quando as pessoas dizem, bebes para esquecer, e normalmente a gente não esquece, ainda se lembra mais, né? Mas a verdade foi essa cena de não sentir, porque a realidade é que quando tu ingeres algo, né, para dentro de ti que te altera o teu estado de humor e que te altera a tua maneira de pensar e de estar, já não estás a pensar como deve ser, né? Claro. E Já não estás a ser tu. de alguma forma, eu devido à criação que tive, a tudo o que me aconteceu por opção minha e por a maior parte delas nem opção tinha, estás a ver? Fez com que se calhar eu fosse à procura de lá estar dessas realidades que eu não conhecia e que de alguma forma faziam-me sentir, sei lá, mais... Tinhas aquele momento. Quando dizem para esquecer é naquele momento. Mas só que eu não sabia com isso que eu tinha um problema que é a adição, né? A adição tem a ver com o não controlares, é seres obsessivo compulsivo com algo que tu gostes. Ou com algo que já está tão entranhado dentro de ti. E eu aos poucos fui cada vez ingerindo mais, né? Álcool, né? Até ao ponto do meu pai aos 25 anos, tinha 25 anos, ao ponto de 25, 15, 40, aos 25 anos para 26 o meu pai faleceu. Posso dizer isso direto aqui? O que realmente aconteceu? Sim, podes. Vais. O meu pai... França, porque a mão para fora, logo ele tem que mandar a mulher para ali. Não é? enforcou-se na casa da minha mãe e eu é que tirei ele lá da forca e aquilo foi um choque de realidade do caraças. Se a França está deste lado, mandar a bola para fora, tem que mandar a bola. Eu acho que a partir daí é que tipo, na minha vida, É verdade, a nível de consumos e a nível de... Entendes? Tentaste refugiar mesmo. E pai, destruí a minha vida toda, mano. Destruí completamente porque já tinha o Sandro, já tinha a Bia. O
Sandro era pequenino e o Sandro era o meu refúgio para quando eu estava farto de estar farto. E o Sandrinho era o meu refúgio. Aí, desculpa. Deixa-me só dar. Pera. Desculpa lá. Pá, e foi um choque do caraças, meu. Esquece. Foi Sim, isso, independentemente da. É uma situação Eu já estava num que eu nem estado. consigo imaginar. Eu já estava num estado que já não era bom, né? A minha parte psicológica, a minha parte emocional Já tinhas passado por muito. já estava pá, de rastros e eu acho que eu não soube mesmo lidar com aquela situação de ver o meu pai que era uma boa pessoa, nunca fez mal a uma mosca, meu. O teu pai e a tua mãe já não viviam juntos? Viviam sempre na mesma casa, mas já não viviam, já não tinham nada juntos. Os últimos tempos eu dormia na sala com o meu pai. Então eu era o que estava mais ligado a ele, estás a ver? Tu tens muito boas recordações dele O quando meu pai- eras o meu pai mais. era a melhor pessoa que existia do mundo, meu. Infelizmente, pá, que Deus, um exemplo, se tivesse, que se me dessem uma escolha, pá, isto é de coração. Eu quero que a minha mãe dure até que tiver que durar, né? Mas se eu tivesse que escolher entre a minha mãe e o meu pai, eu preferia 1000 vezes o meu pai. Sim, Pá, é uma decisão. É natural. Muita gente se calhar pode achar, mas isto é... Pá, é o que é, meu. não criaste uma relação com um deles que não tiveste com outro. Não, e depois é que ainda pior, é que na altura que eu estou melhor da minha vida, não tenho cá, estás a ver? Depois é a altura que... Eu entendo. Aí o meu pai ia sentir bem orgulhoso, meu. Não só por mim, porque finalmente se calhar viu o pai Sandro, né? O Sandro, o Zandinga, como eu me chamava. Epá, isto é... Tenho bem das saudades dele. Mas eu gostava bem que ele tivesse conhecido o Sandro, gostava bem que ele não conheceu o Sandro. Ele não Depois conheceu. porque aí a cronologia tu tiveste a Bia, já tinhas a Bia com que idade é que tu tiveste. A Bia até aos 5 anos, acho eu. Até aos Ou seja, que idade é que tu tinhas quando tiveste a Bia? Tinha 20, Tinhas 20 anos. 20, 21. E tu conheceste a Ana 21, 22, sim. Eu conhecia conheceste a a Ana Ana? aos 19. aos 19, exato. 19 para 20, há mais ou menos aí. E a Bia é mais velha, É mais velha. 6, 7 anos Sim. que ele. Ok. E a Bia, nesse espaço de tempo que eu descontrolei tudo, a Bia foi a que mais sentiu, estás a ver? Claro. Ela tinha 10 aninhos e hoje em dia também me sinto um bocado culpado, se calhar por certas e determinadas cenas que a miúda que lhe acontece nela, né? Tipo que ela desmaia do nada e eu penso que isso é tudo, às vezes, culpa daquilo que eu lhe transmiti ou... Tu durante essa fase, ou seja, tu tiveste essa recaída, que agora está, já tinhas vindo a desenvolver uma adição com o álcool. Tu quando isso aconteceu relativamente ao teu pai, como é que... Foi o... Tu ainda vivias na casa Bernardo. Tu estavas a viver na casa do teu irmão? Não. Tu tinhas voltado já? Não, na casa do meu irmão só lá tive 8 8 meses. meses. 8 meses E só. depois é que voltaste lá para... Não, depois conheci a Ana e vim para aqui. Foi já estou a perceber, ok. Foi nessa altura, estás a perceber? Já O percebi. meu irmão já tinha 27, 28 anos e eu tinha 19 ou 20. Foi na altura entre os 18 e os 19 que eu estive a viver com o meu irmão. Certo. E ele era mais 7 anos mais Já estou velho a que eu, perceber. pronto. Ok, Tá, já me entende? encaixou. Sim, já me encaixou. A minha única... Ok, já faz sentido. Porque agora está quando... Ok. E- E tu... A Ana, neste caso, foi uma peça super fundamental. Porque imagina, eu penso no que ela possa ter passado, que era conhecer-te com 19, tu não bebias, e de repente, diz-me. Tenho uma pergunta, pai, sobre a tua história. Desculpa lá interromper. Olha, pergunta aí para o coisa já agora. Boa tarde, já agora, como é que é? Queria fazer uma pergunta. Eu acho que vai ser muitos cálculos de matemática, mas estive a raciocinar. E tu foste para a casa do teu Nuno com 19 ou com 18? Entre 18, 19, 20. foi mais ou menos. Foi com Ficaste 20. lá 8 meses. Yeah. Não, Sandrinho, não eventos, Sandro. Calma, confia nas... Espera, é o que eu estou a pensar que tu estás a perguntar. Ok. Não, ok, esquece, não é o que eu estou a pensar. Ok. Bem, estavas lá aos 20 anos. Sim. Conheceste também em que idade? Espera aí. O que é que ele está a tentar fazer? Dos 18 aos 19
Foi quando eu estive com o meu irmão. Sexta também ou aos 20? Dos 19 aos 20. Agora também não estou... Ok, agora faz mais sentido. Ok, apesar que tinhas morado E aos um ano na 20, rua. aos 20, não, é isso mesmo, aos 20 foi quando conheci a Ana, tens razão, foi quando conheci a Ana e aos 21 Faltava foi um ano. quando, foi quando fui Para pai. ele a tentar ver o que é Foi que quando aconteceu. fui pai, Falta um ano, então. Fui pai aos 21, é isso Ele mesmo. acha que tem um irmão escondido por aí. Não. Logo vi. Pegando aqui um bocado na relação que tens com a Ana, que é uma pessoa fundamental para ti, eu quero imaginar o que ela passou nessa altura, porque tu não bebias. Ela e o meu irmão Nuno são as duas pessoas fulcrais e as determinantes, pá, qualquer adjetivo bom para essas duas pessoas de eu estar aqui vivo Ok. e de estar como estou. Porque se não fossem elas, esquece, eu... Provavelmente não estavas. Não, provavelmente não. 100% eu não cá estava. Devido ao historial, devido à consistência de fatores e de coisas que eu fazia acontecer, já tinha Tiveste basicamente 2 anjos na tua vida. 2 anos. 2 anjos. Não tenho. Não é? Tinhas na altura e Tenho. continuas a ter. Hoje em dia não, eu sei que o meu irmão Nuno é uma pessoa que somos um bocado distante na forma de comunicação, mas se me acontecer qualquer coisa, seja onde for, se eu for daqui para a China e se ficar lá sem dinheiro para vir de avião, e se ele tiver que ir daqui para a China para me buscar, ele vai. É 100%, é uma pessoa que eu... Epá, é a pessoa que eu mais amo neste mundo, esquece. Quantos irmãos é que tu tinhas? Não, Somos 5 mais uma prima criada connosco que é 6. Ok, Desde bebê. É uma irmã. Desde bebê. É irmã para mim. É uma irmã. Ela até aparece aqui às vezes na live, que é a Marisa. Ah, ok. A Marisa. Mas imagina, a relação que tinhas com os teus irmãos é tão boa como tens com o Nuno Não. ou é Não. mais afastado? Não. Nós fomos criados todos à base da mesma educação. Mesmo teto. E todos nós temos uma forma de reagir muito à defesa. São parecidos contigo? Yeah. É. Nesse aspecto, a única coisa boa que a gente tem é que somos bem defensivos uns dos outros. E essa defesa às vezes a gente defender também muito os nossos traz-nos coisas más, e a mim trouxe-me algumas coisas más, defender muito, ser muito defensivo com a minha família, querer defender sempre a minha família, querer não permitir que ninguém fizesse nada à minha família. É bom quando basta, e eu era demasiado e sofri consequências, né, por estar sempre a defender o meu irmão mais novo. E... Mas que é a tal reatividade agressiva que tu falas? Yeah. Mas que eras... Era... A mim disseram, porque ora está, tu sabes perfeitamente que eu tive uma conversa neste caso com o Bruno antes de falar contigo. Ele disse-me que tu eras uma pessoa que eras, como é que se diz? Que as pessoas tinham medo de ti, ou seja, que tu impunhas respeito, porque eras muito a tal personalidade afincada, mas ao mesmo tempo porque sabiam que à mínima tu viravas o... Era. Estamos a falar de que idade? Era nessa altura? Foi a partir dos 18 anos para cima. Mas achas que isso foi quê? Necessidade de defenderes do que aconteceu antes? Necessidade de me vincar Da tal questão de gozarem mostrar, contigo E eu estou a tentar perceber como é que tu lidas com essas fases todas. Vamos ver, tu tiveste uma infância super complicada pelos motivos que já falamos. Depois, tu a partir dos 18, que é quando se começa a vida adulta, teoricamente, eu não acredito nisso, eu acho que só começa a ser adulto aos 40. Não, isso não, mas Acredito, é aos 40. ok, mas pronto, Começas a ter outra perspectiva, acho na minha perspectiva, eu, na minha perspectiva que tenho 29, Sim, acredito que só aos 24, 25 é que começas a amadurecer minimamente. Pessoal, mais um bocadinho e depois publico isto. Mas tendo em noção que já tinhas os 18 e que dos 18 até aos 30 passaste por isso tudo, qual é que, para além das pessoas que estavam contigo, que neste caso era a Ana, era o Nuno, a tua filha, que neste caso tu, quando é que tinhas a Bia, o Sandrinho vem quando? O Sandrinho veio 5 anos depois 10 anos depois da Bia. 5.
5. Tu não sabes a idade dos teus filhos. Oh, Sandro, É 5, é. não faças isso. Não, é 5. É 5, é 5. Ou seja, ela, mas- ela é, aos 2000, 25. é 2005 e ele é 2010. Então, pera. Tu tiveste o Sandro, Sim. o Sandrinho neste caso, Sim, está bem. Se, é 2000, se o Sandrinho é de 2010 e ela é 2005, 5 anos, sim. com 25. Hum. Com 25, se tiveste a Bia com 20. Yeah. E o que aconteceu relativamente ao teu pai também foi aos 25. Foi mais ou menos 25, 26. O meu pai não conheceu o Sandro. Exato. Foi na altura que. E depois aos 30, o Leo que idade é que tem? Ele tem 6. Ok. Ou seja, tu sempre. Pessoal, vamos acabar. Vamos partilhar isto. E até já!